Olá, está começando mais um programa A Polêmica Especial Eleições 2016 e hoje nós vamos conversar com Humberto Nobre, ele que é presidente da OAB em Campos, a Ordem dos Advogados do Brasil, e nada mais justo do que a gente começar falando, Humberto, sobre essa questão, como atua a Ordem, principalmente nas eleições de 2016, como que funciona o trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil em Campos nas eleições? Vocês têm um trabalho específico ou não? Não, a Ordem dos Advogados do Brasil não é diferente das outras autarquias, né, sui generis criadas, como o Conselho Regional de Medicina ou o Conselho Regional de Engenharia. O que difere a OAB é que, historicamente, ela participa do processo democrático e, nos momentos mais sombrios da nossa história, a OAB sempre esteve ao lado da liberdade e do Estado democrático de direito. E esse histórico, que não é só no Brasil, a gente teve ano passado, eu acho que a Ordem dos Advogados do Brasil da Turquia, recebendo, junto com outras entidades, o Prêmio Nobel da Paz. Então a gente vê que a instituição da advocacia e consequentemente, a sua ordem, tem esse papel fundamental em todos os processos democráticos que a gente conhece. No Brasil não é diferente. Mas como órgão de classe, embora ela tenha essa finalidade específica, institucional e histórica, que muito nos orgulha e nos honra, claro, exercido, desempenhado pelos advogados e advogadas que antes de nós exerceram esse munus, né, privado, mas um munus de serviço à comunidade, o que a gente pode e tenta fazer ao longo desses anos é o esclarecimento, é o debate, é a colocação, são campanhas contra a Caixa 2, são campanhas contra a compra de voto, mais no sentido de permitir que a população tenha acesso às informações e discuta o processo eleitoral como um processo de aperfeiçoamento da democracia, como um processo de aperfeiçoamento da própria sociedade. E a OAB tem tentado fazer isso, na nossa gestão não será diferente. No dia 29 agora nós vamos receber extraordinariamente, o que muito nos felicita, o presidente do TRE, Dr. Boente. Nós vamos receber Dr. Robson Maciel, um advogado muito profícuo na área de direito eleitoral, muito respeitado em todo o estado e no Brasil. Nós vamos receber Dr. Francisco de Assis Peçanha Filho, advogado militante na área eleitoral, hoje desembargador pelo 5º Constitucional, significa que ele foi guindado através de um processo feito pela própria Ordem dos Advogados, o que muito nos orgulha. E sexta-feira, agora no dia 29, a gente vai receber todas essas pessoas para um grande debate sobre as perspectivas das eleições de 2016, né, num sentido de dar à população, ou de dar à coletividade e a toda a sociedade um panorama mais concreto, um panorama mais palatável sobre o que seja o processo eleitoral e sobre as consequências advindas das nossas escolhas. Então a OAB tenta participar socialmente através do esclarecimento e da educação. Você falou dessa campanha com relação ao combate ao Caixa 2 nas eleições, e essa foi uma campanha também, né, da Ordem dos Advogados do Brasil. Como que vai funcionar essa campanha? Ela vai funcionar só no Rio ou em Campos ela também vai funcionar? É uma campanha nacional. A OAB, como órgão de classe, tenta estabelecer metas que sejam perpassadas e executadas por toda a ordem, né? A gente costuma dizer que nós somos homens de ordem e nessa condição a gente aceita aquelas diretrizes que desde que estejam dentro de um contexto que leve efetivamente à prática daqueles princípios que fazem a instituição ser tão respeitada. E esse não é um dos que fogem disso. Então a gente vai tentar, dentro do possível, dar o esclarecimento necessário à população, em específico no Caixa 2, que é um tema de relevância e importância, especificamente nessa área. A gente está vendo as notícias, né, são decorrentes todo desse processo eleitoral de ajudas que passam tanto pelo Caixa 1 quanto pelo Caixa 2. Então, é importante que isso seja esclarecido quanto mais possível e quanto mais antes, e de forma que a gente possa tecer comentários e criar uma massa crítica para que a gente possa continuar a discutir esse processo, não só internamente dentro dos advogados, mas perpassar os muros da OAB para alcançar a sociedade. De fato, na prática, como que funcionaria essa campanha? Como é que vocês, advogados, estão se empenhando nisso? Existe uma legislação, existe... O que pode ou não pode ser feito, vamos dizer assim? Não, Caixa 2 é aquela prática em que você recebe dinheiro, não necessariamente, mas quase que exclusivamente, proveniente de receitas não declaráveis, porque quando é feito por uma pessoa jurídica não há possibilidade de eu não ter isso, então isso já passa pelo Caixa 2 da empresa, já ocorre o que a gente chama de sonegação fiscal, já é o produto de um outro crime ou de uma outra infração.
E tudo isso está refletindo na política brasileira. Tudo isso traz as consequências que a gente vê hoje, com o processo de impeachment declarado, com várias autoridades, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, pessoas que foram eleitas para a representação do povo do Estado, que hoje estão sendo noticiadas como representantes de um esquema que não atende os interesses da população. Então, o Caixa 2 faz tudo isso. O Caixa 2 é a compra de votos, a manipulação do processo eleitoral, faz com que a gente tenha uma sociedade muito distante daquela que a gente almeja enquanto cidadão. Então, a OAB tenta, coadjuvando, não temos o papel de fiscalização, não temos o papel de atuação, mas a gente tenta, enquanto instituição, esclarecer e debater esses assuntos, né? Porque eu acho que a democracia e o processo democrático se constrói, ainda mais num país que esse processo é recente, historicamente recente, se constrói com esclarecimento e com debate. E assim a gente pode escolher, dentre as visões que a gente tem de mundo e de Estado, aquela que se assemelha mais propriamente àquilo que a gente deseja construir. Então, a OAB tenta fazer esse papel mais de educadora, mais de discussora do papel das instituições num processo, do que propriamente uma atividade de fiscalização que efetivamente não nos cabe. Agora, a OAB recebe alguma denúncia? E como depois, em posse dessas denúncias, vocês acabam atuando? Não, a gente para fora, como a gente diz, extras muros da OAB, a gente tem um papel junto à sociedade através da Comissão de Direitos Humanos, a gente participa de vários conselhos municipais, então a gente pode dar uma visão não só legalista, mas uma visão libertária de direito em todos os contextos sociais, né? Mas a gente não tem, como já havia dito, o papel de fiscalização. Então, se porventura alguma denúncia chegar a gente de logo encaminha os órgãos próprios, indicando, sendo possível, a fonte, e não sendo possível, a gente indica os elementos. Agora, o eleitor, ele pode usar a OAB como fonte de tirar alguma dúvida? Vocês têm algum canal direto com o eleitor? Não, a gente não estabelece isso, até porque a OAB não pode fornecer advogado, nem sob a forma de consultoria, para algumas coisas, a não ser, num caso específico, de alguma infração, alguma liberdade primária, como é o caso dos direitos humanos, que a OAB tem a possibilidade de intervir, de entrar com habeas corpus e praticar outros atos que lhes são próprios enquanto instituição. Mas a OAB está fazendo uma série de debates, esse, por exemplo, no dia 29, que a gente recebe o presidente do TRE, acessível à população, desde que a população faça a sua devida inscrição na OAB, porque a gente possa ter controle e garantir o acesso às pessoas que fizeram a inscrição à palestra. Mas fora esse papel de esclarecedor e de debatedor, a OAB não se miscui no processo político. A gente não perpassa pelas funções institucionais da OAB participação em processo político de qualquer natureza. Agora, Humberto, você foi eleito recentemente, né? Podemos dizer assim, ano passado, em novembro do ano passado. Como é que está todo esse processo à frente da OAB? Para quem não sabe, por quanto tempo você fica presidente da OAB? Existe uma nova eleição todos os anos? Como é que funciona esse processo? A eleição da OAB hoje em dia se dá de 3 em 3 anos. A eleição nossa se deu, eu digo da nossa gestão, porque eu não fui eleito sozinho e não trabalho sozinho, devo o que faço às pessoas que, junto comigo, voluntariamente se entregam a esse papel, sem nada receber a não ser a satisfação, né, pessoal de estar ajudando uma classe e estar ajudando indiretamente a sociedade. E a gente começou o nosso triênio a partir de janeiro desse ano, né, de 2016, e termina em dezembro de 2018. São apenas 6 meses. A gente pegou uma OAB deficitária, com dívidas, essas dívidas foram parceladas, estão sendo pagas junto com a ajuda da seccional, mas ao lado disso a gente tem conquistado algumas coisas, tais como conquistamos um auditório para mais de 160 lugares, nós tínhamos uma instituição de 50 anos, né, só em Campos, a OAB tem mais do que isso, mas em Campos ela tem 50 anos, uma instituição com quase 3 mil advogados inscritos, sem um auditório. A gente tinha um plenário, que comportava 30 lugares. Nem o conselho da própria OAB cabia dentro do espaço destinado ao plenário.
E a gente, entendendo isso, lutou e brigou e pediu e mostrou que isso era necessário e, graças a Deus, a seccional atendeu. Nós hoje temos um auditório para 150 lugares, fizemos nossa inauguração. Estamos realizando uma série de palestras sobre o novo Código de Processo Civil, que foi um curso de 3 dias, palestras sobre direito eleitoral, palestras sobre até palestras que provavelmente não são típicas do advogado, mas que auxiliam nas nossas funções, como, por exemplo, sobre comportamento, sobre saúde, porque o advogado é uma pessoa que relega um pouco essas questões em função desse dia a dia muito assoberbado, né? E a gente também tem uma visão voltada para ele possa se desenvolver enquanto ser humano a sua função institucional. E nesses 6 meses, embora um pouco mais, né? Nós estamos quase chegando em agosto, embora a dificuldade seja grande de qualquer início de gestão, graças a Deus as conquistas também vêm acompanhando isso. Né? E a gente tem uma série são mais de 10 palestras até agora, casa cheia, conseguimos a vinda de 6 juízes, então é mais sorte do que trabalho, mas a gente tem trabalhado muito, é verdade. Agora a OAB completou 50 anos recentemente, né? Como é que foi essa comemoração? Foi muito feliz. Vocês tiveram algum evento marcado para o dia, com alguma palestra, com alguma coisa? A OAB completou 50 anos em Campos no dia 5 de julho, né? Mas nós só comemoramos no dia 14 por questão de agenda, para que permitisse que as autoridades do Rio, em específico o presidente Felipe Santa Cruz e os demais, pudessem participar. Ele tem feito questão disso. Porque nesse dia a gente não celebra só os 50 anos da subseção, a gente também celebrou os 50 anos de exercício de atividade de alguns profissionais. E estar em contato com esses profissionais que há 50 anos exercem de maneira tão digna a profissão é algo que assim, estabelece um parâmetro, né? Eu quero ser assim quando for grande, mais ou menos assim que a gente chama. E essas pessoas, esses exemplos de vida, exemplos de profissionalismo também nos inspiram. Então, 50 anos da OAB, que foi no dia 14, recebeu diversas autoridades, e todas elas foram lá, muitos advogados, a gente teve casa muito lotada, justamente para agradecer especificamente, não só os 50 anos da OAB, mas os 50 anos de atividade desses profissionais que tanto honraram nossa profissão. E foi um dia de muita felicidade, foi um dia que eu me senti muito realizado. Legal. Chegamos ao fim do primeiro bloco do programa A Polêmica Especial Eleições 2016, conversando com Humberto Nobre. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta.